Quem foi Enoque? Em um mundo repleto de personagens bíblicos marcantes, a figura de Enoque surge envolta em mistério e fascínio. Seu nome ecoa pelos corredores da história, como um eco em uma igreja vazia, sussurrando sobre uma vida singular e um destino extraordinário. Mas quem foi, de fato, esse homem que caminhou com Deus e desapareceu da face da terra? Prepare-se para desvendar os enigmas que envolvem a história de Enoque, desde suas raízes genealógicas até sua enigmática ascensão aos céus. Uma jornada repleta de fé, mistério e lições atemporais que continuam a intrigar e inspirar até os dias de hoje. Um nome, duas histórias, decifrando as menções bíblicas. A Bíblia, em sua vastidão, menciona o nome Enoque em duas passagens distintas. É crucial diferenciá-las para compreendermos a fundo a figura que nos propomos a desvendar. A primeira menção, em Gênesis, capítulo 4, versículo 17, apresenta Enoque como filho de Caim, o primeiro homicida da história bíblica. Essa passagem relata a fundação da cidade de Enoque por Caim, em homenagem ao seu filho. No entanto, o Enoque que protagoniza nossa história é outro. O Enoque que nos fascina é apresentado em Gênesis capítulo 5, versículo 18, como descendente de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva. Essa linhagem, diferente da de Caim, é marcada pela busca por Deus e pela justiça. É nesse contexto que a história de Enoque ganha contornos extraordinários. Um homem justo em tempos turbulentos, a vida de Enoque. A Bíblia descreve Enoque como um homem justo que andou com Deus em meio a uma geração corrompida pela maldade. Imagine a força de caráter e a fé inabalável necessárias para trilhar um caminho de retidão em um mundo mergulhado em trevas. Enoque não se deixou contaminar pela depravação que o cercava. Ele fez diferente, escolheu seguir a Deus de todo o seu coração, tornando-se um exemplo de retidão e devoção. Sua vida, como um farol a iluminar a escuridão, ecoava a mensagem poderosa do Criador. Essa fidelidade inabalável a Deus culminou em um evento extraordinário, que o tornaria uma das figuras mais intrigantes de toda a Bíblia: sua ascensão aos céus. A ascensão misteriosa. Desaparecido da terra, acolhido nos céus. O ponto alto da história de Enoque é, sem dúvida, sua misteriosa ascensão aos céus. Este evento singular tem fascinado estudiosos e crentes por gerações. Gênesis 5, 24 afirma que Enoque andou com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus o tomou para si. Esta breve menção é suficiente para gerar inúmeras especulações. Essa passagem, concisa em sua descrição, abre um leque de interpretações e desperta a curiosidade de teólogos e leitores ao longo dos séculos, gerando debates intensos e teorias variadas. A complexidade e o mistério que cercam a história de Enoque são verdadeiramente intrigantes. Imagine a perplexidade das pessoas que conviviam com Enoque. Para elas, sua súbita ausência deve ter sido um enigma insondável. Um dia ele estava ali, caminhando entre elas, e no outro, simplesmente desaparecera, sem deixar rastros, como um passe de mágica. A sensação de mistério e maravilha deve ter sido palpável. A Bíblia não fornece detalhes sobre como essa ascensão ocorreu, deixando muito espaço para a imaginação e a fé, o que contribui ainda mais para o mistério que a envolve. A falta de explicações concretas apenas aumenta o fascínio e a reverência em torno deste evento. Teria Enoque sido elevado em corpo e alma? Esta é uma das muitas perguntas que permanecem sem resposta. Ou teria Deus abreviado seus dias na terra, poupando-o da morte? A ideia de ser poupado da morte é uma noção poderosa e reconfortante para muitos. As Escrituras não nos fornecem respostas definitivas, deixando-nos apenas com nossa fé e nossas interpretações pessoais. Mas a força simbólica desse evento ecoa com poder pelas páginas da Bíblia. A história de Enoque continua a inspirar e a intrigar, lembrando-nos do mistério e da majestade da fé. O livro de Enoque. Revelações e controvérsias de um patriarca.
A história de Enoque transcende as páginas do livro de Gênesis. Um livro apócrifo, atribuído a ele, intitulado Livro de Enoque, apresenta uma narrativa ainda mais detalhada de sua vida e de suas experiências místicas. O livro de Enoque, embora não faça parte do cânone bíblico aceito por todas as denominações cristãs, exerceu grande influência no pensamento religioso e místico ao longo da história. Nele, encontramos relatos de visões celestiais, anjos caídos, o julgamento final e a vinda do Messias. Apesar de sua riqueza de detalhes e da influência que exerceu sobre alguns grupos cristãos, o livro de Enoque é cercado de controvérsias. Sua autoria e a veracidade de seus relatos são questionadas por muitos estudiosos, o que o mantém em uma zona nebulosa entre a história, a lenda e a revelação divina. Segredos entre o céu e a terra. Curiosidades pouco conhecidas sobre Enoque. Enoque é uma figura fascinante e misteriosa, cuja história está repleta de detalhes intrigantes que muitas vezes passam despercebidos. A história de Enoque, além de sua ascensão extraordinária e do livro apócrifo que lhe é atribuído, reserva ainda algumas curiosidades pouco conhecidas que aguçam ainda mais a nossa imaginação. Ele é uma figura que transcende o tempo e o espaço, conectando o divino com o humano de maneiras surpreendentes. Você sabia, por exemplo, que a Bíblia afirma que Enoque viveu 365 anos? Este número não é apenas uma coincidência, mas carrega um simbolismo profundo. Uma coincidência intrigante, considerando que este é o número exato de dias em um ano solar. Isso nos faz pensar se há uma conexão entre a longevidade de Enoque e os ciclos naturais do universo. Teria essa longevidade alguma relação com sua proximidade com Deus? Enoque é frequentemente descrito como alguém que andou com Deus, o que pode sugerir uma vida de profunda espiritualidade e conexão divina. Outra curiosidade interessante é a menção de Enoque como o sétimo depois de Adão em Judas 1:14. Este detalhe genealógico não é apenas um número, mas um símbolo de perfeição e completude. Esse número, frequentemente associado à ideia de perfeição e completude na Bíblia, como os 7 dias da criação, pode indicar a importância simbólica de Enoque na história da salvação. Ele é um ponto de conexão entre o início da humanidade e a promessa de redenção. Esses detalhes, aparentemente menores, adicionam novas camadas de significado à figura enigmática de Enoque, convidando-nos a aprofundar nossa reflexão sobre sua vida e legado. Cada pequeno detalhe sobre Enoque nos oferece uma nova perspectiva sobre sua importância e nos convida a explorar mais profundamente os mistérios da fé e da história. A jornada continua. O legado de Enoque e sua mensagem atemporal. A história de Enoque, mesmo envolta em mistério e com lacunas que desafiam nossa compreensão, continua a ecoar através dos tempos, transmitindo uma mensagem poderosa e atemporal. Enoque, uma figura enigmática mencionada brevemente nas Escrituras, deixou um impacto duradouro que ressoa até os dias de hoje. Sua vida e legado são como um quebra-cabeça, onde cada peça revela um pouco mais sobre a profundidade de sua jornada espiritual. Enoque nos ensina que é possível viver em retidão e comunhão com Deus, mesmo em meio a um mundo corrompido pela maldade. Ele é um exemplo de que a verdadeira fé e devoção podem florescer em qualquer circunstância, independentemente das adversidades que enfrentamos. Sua vida é um testemunho de que a espiritualidade autêntica transcende as limitações do mundo material. Sua vida nos convida a buscarmos uma conexão profunda com o Criador, a exemplo de sua caminhada diária com o divino. Enoque nos mostra que essa busca não é apenas uma jornada solitária, mas uma caminhada contínua e diária, onde cada passo nos aproxima mais do divino. Ele nos lembra que a espiritualidade é uma prática constante, uma dedicação diária que nos transforma e nos eleva. Sua história nos inspira a termos fé na promessa de um futuro glorioso, onde a justiça, a paz e a comunhão plena com Deus serão restauradas. Enoque nos dá a esperança de que, apesar das dificuldades e injustiças do presente, há um futuro brilhante e cheio de promessas à nossa espera.
Ele nos encoraja a manter a fé e a perseverança, sabendo que a recompensa final será grandiosa. Enoque, o homem que andou com Deus e desapareceu da terra, nos convida a trilharmos o mesmo caminho de fé, em busca de um encontro transformador com o divino. Sua história é um chamado para todos nós, para que possamos seguir seus passos e encontrar nossa própria jornada espiritual, uma jornada que nos levará a uma comunhão mais profunda e significativa com o Criador.